Olá, meu nome é Júlia Araújo, eu trabalho com audiovisual, principalmente na área de produção, e eu pensei em fazer esse vídeo para falar de algumas das possibilidades, de caminhos possíveis que a gente pode seguir quando a gente vai produzir um curta-metragem, né? De pensar a forma de viabilizar a produção de um curta-metragem, pensando desde o desenvolvimento do projeto, passando pelo financiamento até a distribuição, e exibição. Esse vídeo está sendo feito a partir do edital Cultura Presente RJ, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, via Lei Aldir Blanc. Eu vou falar mais um pouquinho da minha trajetória e por que eu pensei em fazer esse vídeo. Eu sou do Rio de Janeiro, me formei em Comunicação Social na FRJ, com habilitação em Rádio e TV, mas que na verdade é uma habilitação mais focada em cinema. Na época da graduação, eu senti falta de ter contato com algumas questões mais práticas que incentivassem os alunos a produzir mais e principalmente a colocar seus filmes para circular e serem vistos. Muitas dessas questões que eu fui descobrindo aos poucos, junto com outros estudantes, que também estavam buscando formas de realizar suas ideias. E depois também, quando eu comecei a fazer estágio e trabalhar em algumas produtoras. Eu trabalhei mais nas áreas de produção e produção executiva, mas também sempre gostei muito da área de distribuição, porque para mim o mais interessante sempre foi o diálogo do filme com as pessoas. Então eu sempre achei muito instigante, buscar formas de tentar fazer com que os curtas que eu produzi chegassem nos lugares mais diversos possíveis. E aí, durante a faculdade, eu produzi 4 curtas-metragens e distribuí 3 deles. E aí, desses curtas, eu trabalhei na produção de séries de TV, longas-metragens, festivais de cinema. E nos últimos anos, eu tenho me aproximado mais dos diálogos do audiovisual com a educação e com as infâncias. Então, eu participei de alguns projetos em escolas públicas, como oficinas e cineclubes, e atualmente eu estou no mestrado, pesquisando cinema, gênero, sexualidade e infância. Como a ideia desse vídeo é focar na produção e distribuição de curtas-metragens, eu pensei em usar a experiência que eu tive com o MC Jazz, que é um curta que eu produzi em 2017, foi lançado em 2018, e foi meu trabalho de conclusão de curso da faculdade, para ajudar a ilustrar algumas das coisas que eu vou falar aqui. Apesar de hoje ter muitas informações na internet e muitos cursos sobre cinema, eu ainda acho que as informações são muito mais focadas nos aspectos técnicos, da realização ou em questões mais muito teóricas, né? Que também são super importantes nas universidades, mas eu ainda acho que é um pouco difícil encontrar informações sobre as possibilidades de financiamento e distribuição de curtas-metragens no Brasil, que são diversas, apesar da gente estar longe de um cenário ideal, né? Principalmente nesse momento de desmonte da cultura. Mas começando pelo desenvolvimento dos projetos, existem vários laboratórios de desenvolvimento e prêmios de roteiro que podem ajudar bastante a definir melhor os caminhos do roteiro e pensar as melhores estratégias para produzir um filme, além de serem ótimos espaços para conhecer pessoas, outros projetos e ter a possibilidade de ganhar prêmios em dinheiro ou em forma de serviços gratuitos. Os laboratórios são eventos onde os participantes selecionados recebem consultorias de profissionais de roteiro e às vezes também de direção de produção. Às vezes as consultorias são individuais e às vezes em grupo, que eu acho bem mais interessante porque aí dá para trocar com os participantes também. Cada laboratório é diferente do outro. Alguns têm mais foco no desenvolvimento do roteiro, então para se inscrever você só precisa enviar o roteiro mesmo ou um argumento. Outros já demandam que o projeto esteja no estágio mais avançado, com proposta de orçamento e planejamento de produção, porque o foco é pensar caminhos para a realização do projeto como um todo. Existem muitos laboratórios no Brasil, alguns maiores e mais antigos, mas que só aceitam geralmente longas-metragens e séries, como o BR Lab, o Novas Histórias, o Icomã, Curitiba Lab, Sesc Argumenta, entre outros. Mas existem também laboratórios que são focados em curtas-metragens ou aceitam projetos de curtas-metragens também, como o Laboratório Griot, o Lab Negras Narrativas, o Laboratório de Projetos do Curta Cinema, o Curta Projetos do Kinofórum, entre outros. Existem também uns laboratórios voltados especificamente para projetos universitários, como o Metrolab, em Curitiba, e o Laboratório Universitário do Nordeste Lab. E boa parte desses laboratórios fazem parte de festivais de cinema, então fazem parte de uma programação diversa, que inclui também exibição de filmes, debates, oficinas. O MC Jazz, curta que eu produzi, passou por 3 laboratórios de roteiro, o Metrolab, o do Curta Cinema e o do Festival Primeiro Plano, que eu acho que não tem mais laboratório. Eu nem sabia da possibilidade de participar de laboratórios com projetos de curta, ainda mais universitários.
Nem que existiam tantos laboratórios, mas eles fizeram muita diferença no projeto, porque é uma chance de poder conversar sobre suas questões com outras pessoas, de já ir vendo como as pessoas reagem àquela ideia, e também de apontarem coisas que você nem tinha pensado sobre o projeto. E a gente ainda conseguiu a maior parte do financiamento do filme e um dos laboratórios. Tem também os prêmios de roteiro, que geralmente não tem mentorias e encontros. Os roteiros são só analisados e aí são divulgados os semifinalistas, depois os finalistas e os vencedores. Às vezes os finalistas precisam passar por uma sessão de pitching, que é você apresentar, explicar seu projeto, antes de serem anunciados os vencedores. Mas mesmo quando não tem tanta interação, isso faz seu projeto ir ficando conhecido e é uma coisa legal para colocar no currículo do projeto e dos roteiristas e realizadores. Além de ter chance de também ganhar prêmios de dinheiro ou serviços gratuitos, assim como nos laboratórios. A gente também tem muitos prêmios de roteiro, mas a maioria também não aceita curtas, como o Frapa ou o Cabiria, mas existem alguns que aceitam, como o Rota, que é no Rio de Janeiro. Para quem tem interesse em roteiro e entender as diferentes possibilidades de realização, né, de produções audiovisuais, é muito interessante acompanhar esses eventos, mesmo que seu projeto atual não se encaixe, porque sempre tem oficinas e debates, e nos últimos anos tem surgido cada vez mais eventos de audiovisual com focos diferentes e em lugares diferentes. Então, temos eventos em todas as regiões do país, diversos eventos focados em cinema negro, LGBTQIA+, indígena e filmes feitos por mulheres, por exemplo. Uma instituição que surgiu há poucos anos e tem impulsionado muito o audiovisual brasileiro nesse momento, né, de abandono por parte do governo federal é o Projeto Paradiso. Eles têm vários braços de atuação, principalmente focados na internacionalização da produção audiovisual brasileira. E alguns dos principais são voltados para a formação e desenvolvimento de projetos. Então, eles têm parcerias com vários dos laboratórios e prêmios de roteiro para selecionar participantes para fazerem parte da Incubadora Paradiso, que é um projeto de mais longo prazo em que esses realizadores ficam recebendo mentorias e uma bolsa para desenvolver seus projetos. O Projeto Paradiso também divulga, oferece apoio para as pessoas irem fazer curso fora do país, organiza oficinas, enfim, mais um projeto que vale a pena acompanhar. E aí eu vou deixar aqui na descrição do vídeo links para essas referências que eu estou citando aqui. Agora, indo para as formas de financiamento dos projetos, os editais de fomento direto tem sido a forma mais conhecida para se produzir curtas-metragens no Brasil. Em sua maioria, são viabilizados pelo governo federal, atualmente acho que mais só por meio da Funarte, mas até um passado recente por meio também da Ancine, do Ministério da Cultura, e também pelos governos estaduais e municipais. Os editais da Lei Aldir Blanc de emergência cultural durante a pandemia também foram nesse modelo de financiamento, que é quando o órgão público investe um valor diretamente nas produções culturais e a produção precisa ser feita, garantir que seja feita e fazer uma prestação de contas dos gastos. No Rio de Janeiro, a gente tem tido um retorno recente da Rio Filme, que lançou um grupo de editais esse ano, e também das Secretarias de Cultura do Estado e do município. E alguns estados têm editais e estruturas de fomento que funcionam muito bem e são referências, como o Funcultura, de Pernambuco, e a SPCine, de São Paulo. Mas existem também editais lançados por instituições que patrocinam produções de curtas-metragens. Algumas instituições são o SESC, o Canal Futura, o Itaú Cultural, por exemplo. Existem também os editais de fomento indireto, que são mais conhecidos por patrocínio de projetos maiores, mas em alguns casos também podem ser usados para produção de curtas-metragens. Esse é o caso das leis de incentivo fiscal, que é quando uma empresa ou pessoa física repassa uma parte do que pagaria de imposto para patrocinar uma produção cultural. Geralmente, cada estado ou município tem seus editais, suas regras, e em âmbito nacional também tem a Lei Rouanet. Geralmente é preciso inscrever o projeto em um edital, e aí ele sendo aprovado para captar recurso, a produção busca empresas que queiram patrocinar o projeto, ou já conhecia antes, né? E essas empresas também precisam se inscrever no edital para as empresas patrocinadoras, sendo aprovadas, faz essa transferência de parte do valor que seria pago como imposto. E aí o modelo que tem de financiamento, que tem chegado com mais força no Brasil nos últimos anos, principalmente, né, com esse corte nos incentivos, nos editais
governamentais, e tem alcançado também produções mais independentes, são os fundos internacionais. E o projeto Paradiso, né, que eu citei antes, criou uma plataforma chamada Show Me the Fund, que lista diversos fundos internacionais e alguns deles aceitam também curtas-metragens, então vale a pena ficar de olho e acompanhar. E aí tem também as rodadas de negócio, que são eventos de mercado onde os produtores e realizadores tentam vender projetos para os chamados players, que são os canais de TV, plataformas de streaming, etc. Então, raramente os curtas-metragens se enquadram muito nesses eventos, porque, infelizmente, não existe muito espaço para curta nessas plataformas maiores, e quando eles existem, eles só licenciam, que é, né, compram o direito de exibição do curta depois de pronto. Não investem tanto na produção de curtas. Mas existem muitos eventos desse tipo, e muitas vezes as rodadas de negócio são parte de eventos maiores, como o Frapa, por exemplo, que tem prêmios de roteiro, mas também tem mostras de curtas e debates e a rodada de negócio. Como eu citei antes, surgiram muitos eventos de roteiro e mercado nos últimos anos, principalmente fora da região sudeste, assim como todos os eventos ligados ao audiovisual, né, devido a um momento anterior de maior investimento na cultura e na descentralização e diversificação das produções. E alguns exemplos são o Mercado SAP, para projetos do Centro-Oeste, e o Nordeste Lab. Por fim, eu pensei também no financiamento coletivo, que também é conhecido como crowdfunding, que é como se fosse uma vaquinha, só que mais estruturada e que geralmente tem recompensas para os apoiadores. E pode ser muito interessante, uma forma de financiamento muito interessante, que além de levantar o dinheiro necessário, também mobiliza uma rede de pessoas interessadas no projeto. Então já é uma super divulgação mesmo antes do filme ser produzido. E também pode ser feito para complementar o orçamento. Eu, por exemplo, já fiz uma campanha para cobrir só a parte de pós-produção de um curta. E muitas curtas-metragens têm feito campanhas de financiamento coletivo, mas fazer uma campanha que funcione e alcance muita gente, existe muita dedicação, então é importante pensar se faz sentido para o seu projeto. Existem diversas plataformas, hoje em dia, de financiamento coletivo, como o Catarse, o Benfeitoria, entre outras. E no Benfeitoria, existe também uma modalidade chamada match funding, que é quando uma empresa duplica ou triplica os apoios feitos por pessoas físicas. Mas essas campanhas não acontecem sempre, geralmente eles lançam editais para selecionar certos projetos que têm a ver com um tema específico. E aí uma ideia também para ajudar a viabilizar a produção de um curta é pensar em apoios. Que apesar de não investirem dinheiro diretamente no projeto, eles podem fazer com que você não gaste dinheiro com algumas áreas e também podem permitir que você tenha acesso a coisas que você não conseguiria pagar. Muitas vezes as empresas aceitam apoiar filmes e projetos culturais em troca de divulgação nas redes sociais, ou dialogando um acordo que seja interessante para os dois lados, né? E aí você pode conseguir apoio de locadoras de equipamentos, de empresas de finalização, de lugares que vão servir de locação ou para realização de ensaios, restaurantes, transporte, etc. E aí, indo para a distribuição, essa era uma das principais questões quando eu estava na faculdade, né? Que era o que fazer com o curta depois de pronto. A maioria dos filmes feitos para as matérias acabava indo para a gaveta depois que era exibido na aula. Só que existem diversas possibilidades de exibição para um curta, mas os professores que eu tive, né, na minha experiência, não falavam sobre distribuição, e eu fui descobrindo essas possibilidades aos poucos, junto com outros colegas que estavam também ali tentando exibir os seus curtas que estavam sendo feitos na faculdade. Geralmente quem faz a distribuição dos curtas, aqui no Brasil, ainda mais independentes, é o próprio realizador ou a produção, né, do filme. Mas também existem distribuidoras de curtas nacionais e existem também distribuidoras internacionais que distribuem curtas brasileiros para festivais e plataformas internacionais. E os festivais e mostras são a principal janela de exibição para curtas. Existem festivais com diversos perfis e é importante pesquisar para entender em quais o seu filme se encaixa.
Tem diversos festivais com recortes temáticos, como cinema negro, LGBTQIA+, mulheres, indígenas, regionais, infantis, de documentário, de filme de arquivo, de animação, e festivais também só para curtas-metragens. E também existem diversos festivais universitários em quase todos os estados do país, como, por exemplo, o Toró, no Pará, o Metrô, no Paraná, o Festune, no Distrito Federal, entre vários outros. E é interessante também pesquisar os festivais internacionais. Existe uma quantidade gigantesca, e aí é ainda mais importante pesquisar em quais o seu filme se encaixa. Só que muitos festivais internacionais cobram taxa de inscrição. Mas vale a pena mandar um e-mail pedindo desconto ou isenção da taxa, ainda mais nesse momento em que o valor do dólar tá tão alto, e colocar isso lá, que muitas vezes os festivais dão. Então, assim, se você acha que o seu filme tem tudo a ver com aquele festival, mas tem uma taxa de inscrição que você não tem como pagar, né? Manda um e-mail, tenta colocar, tenta explicar a situação, e muitas vezes você consegue essa isenção e consegue escrever seu filme de graça. E pela minha experiência, os festivais da América Latina costumam ou não ter taxa ou ter taxas melhores, então vale bastante a pena procurar também. E tem algumas plataformas que facilitam essa busca por festivais internacionais, e as inscrições já são feitas por meio delas, como a Film Freeway e o Fast Home, por exemplo. E eu vou deixar aqui também, né, nos links uma planilha com algumas mostras e festivais, principalmente nacionais. E aí, outra forma de exibição de curtas é o licenciamento, que é a autorização para que canais ou plataformas exibam um filme por um período definido. O Canal Brasil, o Canal Curta e o Sesc TV são alguns dos canais que costumam exibir mais curtos, e é possível enviar o filme diretamente para o canal, para ver se eles têm interesse, ou também o seu filme pode ser escolhido por meio de prêmios de aquisição que esses canais dão em festivais de cinema. No Canal Brasil tem um programa também que é super legal, que chama Pausa pro Café, que exibe curtas universitários e faz entrevistas com os realizadores. Eles costumam abrir um edital uma vez por ano para inscrição dos filmes interessados. O licenciamento, além de possibilitar mais uma janela de exibição para o curta, é uma forma de conseguir algum retorno financeiro, que é tão difícil, né, para curtas-metragens. E existem também eventos que compram o direito de exibição de curtas. O Sesc costuma fazer eventos desse tipo. E hoje, cada vez mais, existem as plataformas de streaming das mais diversas. O MUBI, por exemplo, é uma plataforma internacional de filmes independentes que exibe longas e também curtas, mas que geralmente passaram por grandes festivais. E no Brasil, existe também algumas plataformas focadas em curtas nacionais, como a Cardume, a Todisplay e o Kinobox. Esse último é um canal do YouTube. E tem também plataformas nacionais de conteúdos diversos, mas que também exibem curtos, como a SP Cine Play. E tem ainda as TVs e plataformas menores que não dão retorno financeiro, mas são janelas de exibição e muitas vezes fazem projetos interessantes, como as TVs universitárias, por exemplo. Voltando para o exemplo do MC Jazz, o filme foi exibido em um programa sobre curtas dirigidos por mulheres no canal Prime Box e em uma semana do orgulho LGBTQIA+, na TV da UNB. E aí existe também, né, a possibilidade de liberar esse filme na internet, geralmente no YouTube ou no Vimeo. O Vimeo geralmente funciona mais para quem quer manter a qualidade, mas o alcance pode ser menor. E no YouTube é mais possível chegar em muita gente. Só que é muito importante saber usar as ferramentas para gerar maior alcance e fazer divulgação. Senão o seu filme se perde na infinidade de vídeos, né? E aí existem alguns canais no YouTube que são focados em divulgar curtas nacionais, como o Canal Curto, que disponibiliza filmes universitários, e o Kinobox, que é focado na exibição de curtas brasileiras de temática LGBTQIA+. E no Kinobox tem alguns filmes com mais de 1 milhão de visualizações, por exemplo. Por último, eu pensei em falar da distribuição de impacto, que é uma das formas de exibição que eu acho mais interessante. A ideia é democratizar o acesso ao cinema e levantar debates a partir dos filmes.
Então, se organizam sessões em parceria com coletivos, ONGs, cineclubes, associações de moradores, escolas, etc. E voltando pela última vez para o MC Jazz, a gente teve uma experiência maravilhosa com ele na distribuição de impacto. Ele é um filme que fala sobre uma personagem lésbica, negra, moradora de periferia, e que trata de várias questões relacionadas à família, relacionada à poesia, várias questões diferentes. E o filme foi exibido em cineclubes, em coletivos lésbicos, em uma ONG de apoio a pessoas LGBTQIA+, e em diversas escolas públicas. E em algum dos casos foi a própria equipe que propôs a exibição, como foi no caso das escolas, e em outros espaços, os organizadores que procuraram a gente, convidando o filme e a equipe para conversas, depois de terem visto o curta em mostras e festivais. E aí, hoje em dia, existem plataformas focadas nesse tipo de distribuição, como a Taturana e o Videocamp, fazendo a ponte entre as produções e as pessoas, grupos e instituições que têm interesse em exibir os filmes. Então, era isso que eu tinha para compartilhar. São só alguns dos muitos caminhos possíveis para se realizar e exibir curtas. E aí, lembrando, novamente, que na descrição do vídeo tem os links e mais informações sobre os eventos e plataformas que eu citei no vídeo, para quem tiver interesse em procurar mais. Obrigada!